Cumprimento os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Quantos já sentiram o Senhor removendo a sua pedra nesta noite? É tremendo porque quando a pedra é removida, a palavra que vem depois é: vem para fora. E tem muita gente sofrendo, porque a pedra até foi removida, mas ainda não viu o vem para fora. Mas Deus, que tudo vê e tudo pode, vai dizer para minha vida e para a sua vida: é momento de vir para fora. O vir para fora é reviver, renascer, uma nova vida, uma nova história, um novo momento, tudo para a honra e glória daquele que vive e reina eternamente. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 8, uma palavra muito conhecida por todos, eu creio. Mateus, capítulo 8, versos 14 até o 16. Mateus, capítulo 8, do verso 14 até o verso 16. Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E curou todos os que estavam doentes. Podeis assentar glorificando o nome santo do Senhor. Querido e soberano Deus, mais uma vez estamos diante da tua gloriosa presença. Vem, Senhor, usar a minha vida como instrumento, um canal nas tuas mãos. Falho sou, pecador, sou homem do pó e da cinza, Senhor, ó Pai. Fui tirado por ti. Tu é aquele que refaz, tu é aquele que remove aquilo que não lhe agrada, aquilo que não lhe apraz. Tu é aquele que transforma a vergonha do homem, a desonra, em glória e em louvor para o teu nome. Então que não seja diferente nesta noite. Todos que aqui adentraram, Senhor, ó Pai, já sentiram a tua presença. Não o homem que vos fala, mas a presença daquele que é e será para sempre Rei eternamente. Aquele que opera, Senhor, ó Pai, quando nós achamos que não há mais solução. Aquele que age em situações que para nós foi dada como finalizada, como acabada, como encerrada. Tu és aquele que reina sobre todas as coisas, aquele que detém o cetro de justiça. O poder está em tuas mãos. Então, Senhor, ó Pai, toma a minha vida nesta noite e faz o teu querer, na liberdade do teu Espírito Santo. Age neste lugar, para que não haja dúvida que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e operando o Senhor, ninguém pode impedir o teu agir. Deus, fica conosco e age neste lugar, porque nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, palavra maravilhosa. Jesus chega à casa de Pedro, encontra a sogra de Pedro acamada com uma febre terrível, a qual não permitia que ela nem se locomovesse, né? Em um outro texto nós vamos ler o verso 14 dessa maneira: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo. A palavra jazendo significa permanecendo, continuando. Ela estava permanecendo, continuando com febre. Mas se nós formos trazer
a palavra mais a fundo, jazendo, vem do verbo jazer. E olha que coisa tremenda. Jazer significa que ela estava com aspecto de morte. Jazendo significa continuar, permanecendo inerte, parada. Quando você traz para o verbo jazer, significa que ela estava num aspecto de morte, ou seja, a febre era tão forte que aquela mulher parecia que estava moribunda, parecia que estava a ponto de morrer. Ah, mas era só uma febre. Você vê ao ponto que chegou a situação. Jesus estava operando milagres juntamente com Pedro, eles estavam fora, fazendo a vontade do Senhor, mas em sua casa estava sua sogra, necessitando de uma palavra do Senhor, necessitando de um toque do Senhor, necessitando da presença do Senhor. E é nisso que nós, refletindo na palavra, nós observamos que, assim como a sogra de Pedro, muitas pessoas necessitam do Senhor. Olha que coisa tremenda, se nós observarmos o mundo aí fora, o mundo necessita de muitas coisas, necessita de saúde, necessita de educação, necessita que a sua economia seja restabelecida. O mundo necessita de igreja, o mundo tem necessidade de espiritualidade. Ou seja, se nós formos analisar as necessidades do mundo, são infinitas necessidades. E por que você está aqui nesta noite? Porque você tem uma? Você não tem necessidade? Você daqui tem necessidade. Se essas fotos estão aqui, se há pedidos de oração aqui, é porque está tudo bem? Sim ou não? É porque você tem uma necessidade. E nós vemos que nesse tempo que nós estamos atravessando, chegamos no tempo de política, né? De eleições, melhor dizendo. E nós vemos muitos candidatos. E mais do que apresentar seus planos, caso sejam eleitos, a maioria faz o quê? Começa a denegrir o outro candidato. Olha que coisa tremenda. O candidato A aponta a incapacidade do candidato B em suprir, em sanar a necessidade do povo. O candidato B, por sua vez, aponta o candidato C sobre a mesma coisa, da incapacidade dele em suprir a necessidade do povo. Mas se nós olharmos e analisarmos num contexto geral, ambos muitas vezes não sabem o que fazer. Todos eles, diante de algumas situações, não têm capacidade para sanar o problema. Grave bem isso. A maioria deles não tem capacidade para sanar o problema. Então o que eles fazem? Apontam os defeitos e os erros do outro. Porque se eu não tenho um plano para transformar aquela situação dificultosa do meu irmão, eu aponto aquele que diz ter uma solução. Se eu não pude agir, não pude fazer nada, o outro também não vai poder. É interessante porque quando nós pensamos assim, olhamos assim, então nós ouvimos e vem uma frase que é muito conhecida por todos da nossa mente. Olha que coisa interessante. Apontar os erros dos outros é muito fácil. Quero ver apontar soluções. Falar que eu tenho falhas é muito fácil. Eu olhar para o irmão e falar que o irmão é cheio de falha, é muito fácil apontar os erros do irmão, porque eu estou olhando para o irmão. Mas se eu parar um pouco e olhar para mim,
Eu também vou ver muitas falhas. Mas vamos deixar as falhas de lado e vamos apontar soluções, ao invés de falhas. Percebe? O que nós temos visto hoje em dia é muitas pessoas apontando muitas falhas. Nesse governo atual, muitos que estão aqui votaram no outro candidato, mas quem ganhou foi o que está no governo atual. E muitos têm N coisas para falar. Mas se nós observarmos, outro governo também deixou a desejar em muitas coisas. Se você observar mesmo na realidade, nós chegamos no mesmo patamar. Ninguém pode resolver nada. Promessa é uma coisa, solução é outra coisa totalmente diferente. Pastor, o senhor quer chegar com tudo isso? É que eu quero apresentar para vocês um candidato que não só promete, mas resolve o seu problema. Eu quero apresentar a vocês um Deus que vê e resolve. É o tema da mensagem nessa noite. O Deus que vê e resolve. O nosso Deus, Ele não só vê, mas Ele tem poder para resolver. Ele é onipresente, ou seja, Ele está naquele lugar, Ele está diante da situação, mas Ele não para por aí. Ele não só é onipresente, mas Ele é onisciente. Ele tem sabedoria para resolver. Então Ele está no lugar, Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está diante daquela situação que você necessita que Ele haja. Ele está lá, e Ele sabe o que fazer, mas Ele não para por aí. Ele está lá, sabe o que fazer, mas Ele também é onipotente. Onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, Ele tem poder para resolver. Muitas pessoas estão ali diante do problema, até tem soluções para resolver o problema, até conhece alguma coisa, mas não sabe se vai dar certo. O nosso Deus é diferente. Ele está com você na sua casa, Ele está olhando o teu problema dia e noite, porque Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Nós piscamos, nós adormecemos, muitas das vezes de tanto chorar, nós no nosso leito ajoelhados, quantas das vezes você ajoelhado, clamando ao Senhor, orando por aquela causa, você adormeceu. Enquanto você adormeceu, o Senhor não adormeceu, o Senhor estava colhendo as tuas lágrimas, e já tinha uma estratégia para te entregar a vitória. Ele estava do teu lado, e Ele já tem um plano arquitetado. Olha que maravilhoso o nosso Deus. Se nós olharmos para o plano de redenção e de salvação das nossas vidas, olha que coisa gloriosa. Quando tudo parecia estar perdido, como a morte de Jesus, não era nada disso. Ele estava ali, e o plano de redenção estava ali, e o poder dele estava manifestado através do Filho dele. Nem a morte pôde vencer. Olha que Deus maravilhoso. Ele viu a humanidade em prantos, em sofrimento, condenada ao inferno, ao sofrimento eterno, mas Ele podia fazer alguma coisa. O Deus que vê e resolve. Porque cá entre nós, me permita ilustrar isso. Quem de nós aqui nunca olhou para uma situação de um parente, de um amigo, de um irmão de igreja, de uma pessoa conhecida, de um filho, e você viu aquela pessoa tomar decisões, atitudes, e entrar numa situação, e você pensou com você: se fosse eu, não estaria nessa situação. Se fosse eu faria tudo diferente. Tem gente que até fala: não vai apostar não, meu irmão, apostar é pecado. Eu aposto que se fosse eu, não estaria assim não. Mas por que nós tomamos essa consciência? Por que nós olhamos a situação desta maneira? Porque nós estamos
fora. E olhar a situação de fora é mais fácil. Falar, está sofrendo porque quer. Está nessa situação porque tomou a decisão errada. Fosse eu, não agia dessa forma, não agia desse jeito. Comigo o negócio é diferente. Mas então, um dia chega a nossa vez. E se olhar para cada rostinho, cada olhar aqui, você tem uma situação em que você se viu incapaz de resolver. E alguém olha de fora e fala assim, é fácil resolver o teu problema. Algo que você já falou para alguém, situação que você já olhou. Se eu tivesse nessa situação, era muito fácil. Mas você olha para a sua e fala, não, a minha é mais difícil. Quando é conosco, é mais difícil. Nós nos sentimos impotentes, incapazes em muitas situações da vida. Mas nós estamos diante daquele que vê e fica impotente? Não. Ele vê e resolve. Ele está aqui. Sabe essa situação aqui, ó? Ele está vendo. 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 Ele está vendo o que está no teu coração. Ele está vendo o que está no teu coração, na tua mente. Ele está vendo a tua preocupação. Ele está vendo a tua necessidade. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo o teu choro. Ele está vendo você relutando para lá e para cá, muitas das vezes não conseguindo dormir. Ele está vendo o seu medo. Ele está vendo a agonia. Ele está vendo a aflição. Mas Ele não só está vendo, mas Ele tem um plano para te dar a vitória. Ele não fica só olhando. Ele tem um plano. E olha que coisa maravilhosa. O plano dele é perfeito. Você crê nisso? Que o plano dele é perfeito? Pronto. E o que ele espera de você é isso. Que você apenas creia. Se creres, verás a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Antes que esse ano acabe, você vai ver a glória de Deus. Estamos quase entrando, se eu não me engano, não entramos ainda em novembro. Hoje é dia 30, né? O ano não acabou. Ele está vendo, está agindo. Você vai ter surpresa. E nós muitas das vezes nos esquecemos disso porque nós queremos resolver as coisas. O homem ele é perspicaz, o homem ele é audacioso. De tempos em tempos o homem quis viver afastado de Deus, fazer as coisas sozinho. Não tem aquela criança que está crescendo e você quer dar papinha na boca dela e ela quer comer sozinha e se lambuza toda, e você quer segurar que ela está aprendendo a andar, está engatinhando, começa a levantar, e você quer segurar, ela sai de você, sai correndo, meio torta e quase vai cair. Eu vou revelar algo para os irmãos. Esse espírito de criança, esse jeito, a gente não perde nem depois de adulto. O Senhor às vezes quer tratar conosco, quer falar conosco, que nós estamos ali, correndinho do Senhor, querendo agir sozinho. O Senhor fala, não, você não pode, nessa situação eu tenho que te ajudar. Nessa situação você não vai conseguir andar. Nessa situação você vai só engatinhar. Mas eu quero andar, Senhor, eu quero ir lá e resolver, mas você não vai conseguir. Eu quero estar com você. Só que nós achamos que nós conseguimos. Eu suporto, eu aguento. Essa situação
E muitas das vezes é demais para nós. E nós nos vemos incapazes diante de alguma situação. Uma situação que toca muito o meu coração, uma palavra tremenda. A palavra de Deus é algo maravilhoso. A palavra de Deus é preciosa demais. Nenhuma pedra preciosa no mundo, nada de mais precioso no mundo se compara com a palavra do Senhor. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos dá esperança, ela nos põe de pé. A nossa incapacidade, ela fica tão à mostra às vezes. Olha que coisa tremenda, no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 14 ao 16, nós vamos ver um pai sofrendo muito por causa de um filho. Olha que coisa tremenda. Livro de Mateus, capítulo 17, do verso 14. O título, na minha tradução, está assim: a cura de um jovem possesso. Aquela possessão daquele jovem tinha um nome. A palavra começa dizendo assim: quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena de mim. Na minha tradução diz assim: Senhor, compadece-te de meu filho. Sabe por quê, Senhor? Porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. E eu apresentei-o aos seus discípulos. E o que os discípulos fizeram? Nada. Olha a incapacidade, a nossa incapacidade diante de muitas situações. É terrível isso, não é? Um pai vendo um filho possesso por demônios, que o arremessavam no fogo, na água, tentavam afogar, tentavam queimá-lo, e o pai vendo tudo aquilo impotente. O pai desesperado, eu creio que aquele pai chorou muito, como você tem chorado pela situação que você tem atravessado, e você tem se visto como esse pai impotente. Essa pandemia não nos deixou aparentemente impotentes? Muitos nem voltaram ainda para cultuar o Senhor, aquele que tudo pode, que tem poder de repelir todo o mal, que tem poder sobre o Covid, que tem poder de curar a lepra, de curar a cegueira, que tem poder de libertar da prisão, que tem poder de livrar da cova dos leões, que tem poder de livrar da fornalha de fogo ardente, aquele que ressuscita dos mortos. Emanasso de quebia, xerebalabassob andai de comanasse de que. Ele tem poder, amanasso de quebia andai biastai, xerebiandai xodeque. O nosso Deus tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. Mas o mundo, a situação, o adversário das nossas almas tem querido tirar de nós essa certeza. Muitas das vezes, olhando para as Sagradas Escrituras, nós chegamos a duvidar de que Ele tem poder. Mas Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando prodígios na vida daquele que crê. Não há nada impossível para Ele, tudo é para Ele, porque dEle são todas as coisas, para Ele são todas as coisas.
A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. E você acha que Ele não vai ser glorificado através da tua vida? A Ele a honra, a glória e o louvor. Através dessa situação, o nome dEle vai ser exaltado e glorificado. Na boca de muitos que não creem. Muitos que muitas vezes riem da tua fé. Muitos que te conhecem. Muitos que estão muito próximos de você. Muitos que falaram: cadê a resolução do teu problema? Você tem horário marcado, você vai às 7h30, volta às 9h30, e cadê a resolução do teu problema? Cadê a resolução do teu problema? Aonde está o teu Deus? Aonde está esse que tem todo o poder? Afronta. Esse pai estava sofrendo com esse filho. A Bíblia não relata o tempo, mas os pais presentes aqui, nós vemos muita dificuldade para um pai que tem um filho no mundo das drogas. Para um pai e uma mãe que tem um filho numa cela de uma prisão. Para um pai e uma mãe que tem um filho no manicômio. Para um pai e uma mãe que tem um filho entrevado em cima de uma cama. Muitas das vezes desenganado pelos médicos. O sofrimento é muito grande. O pai olhava para o filho. Não podia ter diálogo com o filho. De repente estavam conversando normal. Permita eu ilustrar. Isso não está na palavra, mas o Espírito Santo nos permite entrar na cena, para que ainda que de longe, sentir um pouquinho do que esse pai estava sentindo. Ele viu o filho dele pequenininho, bebezinho. Digamos, viu lá o ultrassom. É menino, é varão. Oh, glória a Deus. Eu vou brincar muito com meu filho, eu vou pescar, eu vou fazer isso, vários planos. E o moço começa a crescer. E leva uma vida até que normal. Determinado dia ele começa a ter uns acessos. Quando o pai vê, o filho está se jogando no fogo, se queimando todo. Que isso, meu filho? Não faça isso. E ele toma o filho pelo braço e ele olha. Ele não vê o olhar do seu filho. Tem outro ali. Não é o filho dele. O corpo é do filho dele. Mas o espírito que está ali não é. Quantas palavras talvez esse filho proferiu, aquele demônio usando o corpo daquele moço, proferiu para o pai: me deixa morrer, eu não quero mais viver, eu vou matar ele. Pensa para um pai, pensa para uma mãe. Ele olha o rosto do filho, o rosto lisinho, bonito, desfigurado, porque foi queimado pelo fogo. Belo dia ele leva o filho que não teve um acesso a estar bem. Não, ele amanheceu bem, eu acho que tudo passou. Vamos pescar, filho. E eles vão pescar, de repente o demônio se aposta do moço, joga ele na água. Aquele pai desesperado pula atrás do filho para salvá-lo. E aquela luta, aquela coisa, o pai se definhando e arrasta o filho, leva para a margem. Mas ele olha, não é o filho, é o corpo do filho. Mas o espírito que está ali. Nemanto e decomanabia se decai. Xeremanahai decomanabia ste. E o pai olha, ainda que seja um pai forte, sarado,
não pode com aquele espírito. Então, mais que depressa ele vai procurar ajuda, e ele vê os discípulos, e alguém fala: está vendo aqueles homens? Eles andam com um tal de Jesus que faz milagre, que expulsa demônios, que cura enfermidade. O seu filho está enfermo, não está? Tem epilepsia, não tem? Tem. Então leve até aqueles discípulos, porque eles andam com Jesus. Verso 16: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aquele pai chega gemendo, chorando, arrastando, falando: pelo amor de Deus, me ajude na situação que eu estou vivendo. Eu não aguento mais ver o meu filho. Antes esses espíritos tivessem se apossado de mim, mas liberta o meu filho. Quem não falaria isso? Se eu puder me colocar no lugar do meu filho, Deus, permita que eu esteja naquela situação, mas ele esteja poupado, ela seja poupada. E ele chega na esperança que os discípulos vão resolver, mas eles nada puderam fazer. E o filho, impotente, dominado, escravizado por aqueles espíritos, vendo o pai sofrer. Um filho não quer ver pai, filho e filha de verdade, que ama o pai e mãe, não quer ver pai e mãe sofrer. Ele faz de tudo para obedecer, tratar certinho, para ver a mãe e o pai sorrir, ficar feliz. Eu creio que aquele moço era um filho bom, antes desses espíritos se apossarem dele. E de repente, naqueles acessos, quando ele voltava em si, ele via o pai definhando, o pai magrinho, sofrendo, com os olhos inchados, sem dormir. E eu creio que o filho ficava olhando: eu não queria que meu pai sofresse tanto assim, Deus, mas eu não tenho força em mim para me libertar desses espíritos. Então os discípulos estão ali e fazem a parte deles, oram em posição de mão, porque os discípulos eram cristãos, praticantes, conhecedores da palavra, andavam com Jesus, mas nada puderam fazer. Você é praticante, você conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, você jejua, você ora nas madrugadas, você, ao máximo que você pode, você anda na fidelidade com Deus. E quando você dá uma escolha, você: meu Deus, me perdoa. Você é regrado para não entristecer a Deus. Mas você olha para a sua situação e você nada pode fazer. O meu conhecimento de Bíblia, diante da minha situação, não me ajuda. Os jejuns que eu faço durante a semana, a situação está da mesma maneira. As vigílias, as orações, as consagrações, os cultos, os louvores que eu coloco em casa, nada pode resolver. E você se sente como esse pai. E agora você se coloca na posição do filho. E você também se coloca na posição dos discípulos, conhecedores da palavra, servindo a Jesus, andando com Jesus. Mas diante do problema, se viram impotentes. Tem alguém assim? Tem alguém que não pode resolver o seu problema aí? Eu sou o primeiro. Pastor, o senhor está pregando, o senhor está falando, mas tem situação que eu estou atravessando que eu não posso fazer nada. E dói. Você veio aqui, mas você deixou alguém em casa. Você deixou uma situação lá, que você olha
você não pode fazer nada. Mas a palavra nos conta a parábola do bom samaritano. É algo tão tremendo. Nós vemos levita e o sacerdote, pessoas que conhecem a palavra. Amém? Conhece. Tem até cargo. Mas quando eles viram um homem que foi espancado, o que eles fizeram? Nada. Eles passaram de largo, né? Passaram de longe até. Eles podiam resolver aquela situação? Nós cremos que sim. Muitos creem que sim. Na palavra é pregada que eles podiam resolver. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Nós conhecemos muito a letra. Muitas das vezes é muito mais religião do que cristianismo. Quando chega a hora de praticar, de exercer a fé, a nossa incapacidade fala mais alto, porque nós somos falhos. Eu creio que eles tiveram medo. Tanto o sacerdote quanto o levita tiveram medo. E nada puderam fazer. Os discípulos insistiram. Quando viram que não deu em nada, vocês acham que eles não ficaram com medo? Aquele espírito mau não saía. E o que confrontava eles? E eles se amedrontaram. Mas então, quando eu nada posso fazer, quando eu estou diante da minha incapacidade, capítulo 8, verso 1 e 2. Quando eu estou diante da minha incapacidade, diante do problema, eu entendo que a solução é essa. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quando eu entendo que nada sou, que eu sou necessitado, que o meu problema é maior que as minhas forças, eu ajo que nem o leproso. Eu não posso resolver o meu problema, Senhor, mas eu me arrumei lá em casa, e eu vim aqui, porque eu sei, se tu quiseres, pode transformar qualquer situação, pode restaurar casamento, pode curar os enfermos, pode expelir o câncer, pode expulsar demônios do vício, pode fazer todas as coisas, se tu quiseres. Aí Jesus age desta maneira, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero. Você não dá um glória a Deus com isso? Jesus está falando: eu quero. Você não trouxe uma situação aqui? Você não trouxe uma dificuldade? Você trouxe hoje a sua incapacidade em agir nessa situação, mas você está diante daquele que vê e resolve. Ele te viu e viu a tua incapacidade vindo até aqui no templo para buscá-lo, e ele diz para você: eu sei da tua incapacidade, tenho contemplado a tua incapacidade, mas hoje você quer, eu quero, então seja curado, então
seja abençoado, então seja liberto, então toma posse do que você veio buscar. Jesus é tremendo. Lembra do texto a qual nós iniciamos a mensagem? Quem eram os personagens? Pedro, a sogra de Pedro e sua casa, Jesus. Pedro estava fazendo a obra com Jesus. Você está aqui, está fazendo a obra sim ou não? Mas na casa de Pedro havia um mal. Isso que nós não entendemos muitas das vezes. Pedro andava com Jesus sim ou não? Você tem andado com Jesus sim ou não? Mas muitas das vezes o mal não é repelido. Por nós andarmos com Jesus, o mal ele nos causa dor, nos causa sofrimento. Mas o porquê disso então? Para que nós entendamos que sem Ele nada podemos fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas se você estiver andando comigo, ainda que o mal vá à tua casa, eu irei na tua casa também. Pedro estava fazendo a vontade do Senhor, estava servindo o Senhor fora. E quando Jesus chegou na casa de Pedro, e eu creio que ele chegou junto, a palavra não explicita isso, mas eu creio que ele chegou, pois a casa era dele. Jesus não ia chegar e invadir a casa de Pedro. Pedro estava na companhia de Jesus e viu a sogra ali quase que moribunda, quase que morrendo, com um problema terrível, uma febre que deixou parecida morta. Qual a atitude de Jesus? Pegou a sua mão e na mesma hora a febre a deixou. Sabe o que Jesus está falando aos nossos corações nesta noite? Quando eu te chamei, melhor, antes de eu te chamar, eu já conheci os seus limites, as suas fraquezas, as suas incapacidades. Jesus nos chamou não para andar só, porque Ele sabe das nossas debilidades, das nossas limitações. Jesus chamou Pedro para andar com Ele. Jesus te chamou para andar com Ele. Jesus te chamou para andar com Ele. Mas mesmo assim o inimigo vai tentar contra a tua vida. A dificuldade vai vir, a aflição vai vir, o mal vai se levantar. Mas a diferença é que você anda com Jesus. E quem anda com Jesus, o mal não pode destruir. O mal não prevalece na tua vida. Levante o seu lugar. Aonde você está mesmo, coloque a mão no teu coração. E pense naquilo que está te causando dor, aflição. Aquilo que você olha e você se vê impotente diante dessa situação.
Clame ao Senhor. Fala: Senhor, eu tenho andado contigo, procurado fazer a tua vontade, ainda que pequeno, ainda que falho, errando algumas vezes, assim como Pedro. Mas eu não mudei de ideia. Eu me propus andar com o Senhor e eu vou até o fim. Só que o mal se levantou contra mim, Senhor. Enquanto eu estou na tua presença, o mal quer se apossar da minha casa, tocar aos meus familiares, tocar aquilo que o Senhor me deu. Mas eu sei, Senhor, ó Pai, se tu quiseres, assim como o Senhor liberou uma palavra lá para o servo do centurião, o Senhor nem tocou ele, o Senhor nem esteve diante dele no seu corpo físico, apenas uma palavra que saiu da boca do Senhor transformou a vida daquele servo. No mesmo instante, ele se pôs de pé e passou a servir. Eu sei que tu és o mesmo Deus, e que a minha causa não é impossível, e o que o Senhor operou em causas a olhos humanos muito mais graves, muito mais difíceis, eu apresento a minha causa a ti, Senhor. Eu vejo na tua palavra que após o Senhor curar a sogra de Pedro, a vizinhança, sabendo disso, trouxeram muitos endemoniados e muitos doentes, e o Senhor, com apenas uma mera palavra, como está escrito, expulsou todos os demônios, curou todos os enfermos. Senhor, por essa situação o meu coração está enfermo. Começa me curando primeiro, Senhor, e age na situação da minha casa, e age ali no meu trabalho, age na minha família, age nessa causa na justiça. Senhor, há vidas aqui, Senhor, ó Pai, representada por fotos, há documentos, há pedidos de oração neste lugar, Senhor, ó Pai. Quantas vidas têm sido assoladas, Senhor, ó Pai, mas elas têm andado contigo. Senhor, visita esta casa, visita a nossa casa, nós primeiro que somos templo, morada do Teu Espírito Santo, mas visita a nossa casa terrena, a nossa casa física, que representa a nossa família, os nossos familiares. Quantas pessoas padecendo como aquele filho na mão do inimigo, sendo usadas na prostituição, na droga, em N situações, Senhor, que só de pensar, Senhor, o nosso coração fica apertado. Pessoas que louvavam, que adoravam, que buscavam o Teu nome, que estavam constantemente na Tua casa, que pregavam, que cantavam, agora estão nas mãos do inimigo, sendo usadas como marionetes, Senhor. Mas nós Te louvamos, Deus, porque Tu não és um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus que não anda, que não fala. Tu és o verdadeiro Deus. As Tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, para que não possa mudar situações nesta noite.
O Senhor é o mesmo. Tu és o Deus que responde com fogo. Os outros deuses não responderam. Mas quando o profeta clamou a ti, tu respondeu na mesma hora com fogo. Responde com fogo agora, Senhor, nessa situação. Queima todo o mal, repele todo demônio, todo grilhão, toda corrente que ainda falta ser quebrado. Quebra nesta hora. Liberta os teus filhos, Senhor, nesta noite. Restaura essa situação. Traz de volta a alegria. Tem pessoas que não dão um sorriso de verdade. E o Senhor toca o meu coração nesta noite há muito tempo. É um sorriso superficial. Mas aquele sorriso de alma lavada, de coração inteiro, ainda não chegou. Porque Ele tem olhado, ela tem olhado a situação, Senhor. E as esperanças têm querido fugir. O inimigo tem investido pesado, Senhor, com pensamentos. Quantas coisas esse pai ouviu. Quantas coisas, antes de Jesus chegar, a sogra de Pedro ouviu. Quantas coisas esses endemoniados, esses enfermos, antes de terem um contato com Jesus, quantos não falaram: para com isso, não tem mais jeito, se acostuma com a situação, é a vontade de Deus, você está passando por tudo isso, aceita. E só o teu servo, a tua serva sabe o quanto o fardo é pesado. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque nós nada podemos fazer. Sem a tua presença em nós. Se tu quiseres, nessa mesma hora, vidas serão libertas, vidas serão curadas, vidas serão restauradas, matrimônios serão restaurados, ministérios serão restaurados. Há ministérios quase falindo. Pessoas pensaram em largar, em parar. Fala: Senhor, o Senhor me chamou, mas está difícil. Até para pregar está difícil, até para orar, até para ler a palavra está difícil. Ministérios, famílias que até um contato um com o outro está difícil, quase nem se falam. Filhos com pai, pai com filho. Pessoas pensando em se mudar para outra cidade. Ainda essa semana falaram sobre isso. Porque não vê mais solução aqui neste lugar. Mas a tua palavra fala que as bênçãos correrão atrás de nós. Nós não correremos atrás das bênçãos. Aqueles que te servem, aqueles que te buscam, aqueles que estão na tua presença, não tem que correr atrás de nada. A única coisa que nós temos que correr atrás é da tua presença. É da palavra que sai do teu trono de glória para mudar a nossa história. É correr atrás da certeza que um dia nós estaremos contigo. Mas tu és tão maravilhoso que o Senhor fala, nunca disse esta frase: vocês vão sofrer tudo aí no mundo, depois eu vou tirar vocês e na glória vocês serão felizes. Não,
100 vezes mais nesta terra e 100 vezes mais na vida vindoura. De tristeza, de lágrima, de sofrimento, não. O Senhor quer mudar a tua história ainda hoje. Não é quando Ele voltar. Quando Ele voltar é outro estágio. Vai ser tão maravilhoso. Mas Ele quer tratar com você esta noite, nessa situação que tem consumido, que tem corroído você. Esse desânimo que tem batido. E quase te tirar a visão desse Deus que pode todas as coisas. E eu creio que você ouviu uma frase assim: eu até queria te ajudar, mas eu não posso, meu amado, meu querido. Mas você está diante daquele, nesta noite, que jamais vai te dizer essa frase. Eu até queria te ajudar. Não, no vocabulário do Senhor não tem essa frase. Eu vou te ajudar. Abra a tua mão aí, pela fé. Deus, pela fé os teus filhos creem. Não preciso falar muitas palavras, porque não provém de mim. A palavra de vida eterna, de vitória, vem do Senhor. Então aqueles que creem, ainda por esta semana, dá um sinal do teu poder. Feche a tua mão. E se você crê, aplauda ao Senhor. Deus vê e resolve. Amém?